Ô prefeito, para começar, quero agradecer a tua disponibilidade, tirar esse tempinho e conversar com a gente. Hoje eu sei o quão, aliás, nem faço ideia o quão corrido é a vida de um executivo a nível de uma capital de Porto Alegre, né? E a primeira pergunta que eu te faço é, o senhor assumiu a prefeitura de Porto Alegre em meio a uma pandemia, Correto. 2021, né? Aquele caos no Brasil inteiro, Correto. caos em Porto Alegre, então, economia defasada e saúde nesse papo. Como é que o senhor avalia esses 3 anos e pouquinho de mandato que o senhor tem até agora? Tá bem. O Anderson, primeiro, obrigado por estar aqui, viu? Obrigado, eu que agradeço. Nós tínhamos combinado esse bate-papo, né? E ele agora está sendo realizado, né? Bom, deixa eu dizer assim, ó, nós gestores, né, sejam os que foram reeleitos, porque muitos foram reeleitos, né, no meio da pandemia, eram prefeitos, né, estavam no primeiro mandato, e outros prefeitos que não foram reeleitos, né, que assumiram então o seu primeiro mandato, é o meu caso, né. Eu tenho para mim, Anderson, que o primeiro desafio, né, do mandato é você colocar em prática aquilo que você debateu na eleição. Acho que o descrédito da política se deve a vários fatores, mas uma delas é você dizer uma coisa na eleição e fazer outra quando tu tem mandato. Eu sempre me policiei muito como vereador, deputado, vice-prefeito, prefeito. Eu procuro rigorosamente dizer o que eu disse lá e o que eu estou fazendo aqui. Então eu disse, olha, eu vou abrir a cidade com responsabilidade. Do outro lado tinha gente que dizia, não, a cidade vai manter fechada. O povo compreendeu a nossa mensagem, porque se quisesse manter a cidade fechada, tinha outras opções, e até porque eu dizia, olha, é fácil, quem tem salário fixo, recebe em dia, fica em casa, né? Agora você imagina para aquelas milhares de pessoas que dependem da Kombi para trabalhar, do som para ligar, do garçom para trabalhar, da cozinheira, esse pessoal estava vivendo de favores. Então, qual era o caminho? Era vacinar. Eu acredito na ciência profundamente, não? Vacinamos gente de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, quem descia aqui a gente vacinava, não faltou vacina, não? E eu sempre dizia, vacina boa é vacina do braço, não? Sim. Nós tínhamos um protocolo estadual, não? E o primeiro debate foi enfrentar internamente com então o governador Eduardo Leite, primeiro mandato, né, que tinha uma visão bastante diferente da nossa. Então, quando faz política com transparência, isso não tem nenhum pecado, né? Tivemos reuniões pesadíssimas dentro desse comitê, né, onde tinha muita fleura, assim, mas na prática era a questão das bandeiras, entendeu? E a gente, né, acabou vencendo ali algumas batalhas internas, delegando aos municípios mais autonomia. Acho que foi a primeira questão, foi essa, porque se tu não tivesse autonomia, você ficava de mãos amarradas, porque tinha o Ministério Público, o Judiciário todo levava em conta aquilo que era estabelecido estadualmente. Bom, e foi nessa condição que eu liderei aqui na região metropolitana, com todos os 19 prefeitos, de a gente ter decretos responsáveis, mas que pudesse a cidade funcionar. Porque, por exemplo, né, eu sempre achava que se o supermercado pudesse ficar aberto a noite inteira, era melhor do que você acumular pessoas em poucos horários para comprar. Então, se o problema era a fila, então será que, entendeu? A partir das 20 horas você tinha o Covid, né, transmitia, porque fecha às 7 ou fecha às 8, então, para mim, é o distanciamento. Se o distanciamento, quanto menos pessoas tivesse, melhor. Sim. Então teve muita disputa política que o tempo há de dizer, né? Mas o certo é que a gente batalha, né, com responsabilidade, né, leitos, abrimos mais de 650 leitos de retaguarda, toda uma governança envolvendo, bom, e aí nós precisávamos, né, levantar a cidade do ponto de vista, né, de todas as dificuldades. Imagina perda dos seus amigos, das famílias, dos teus vizinhos. Bar, por exemplo, que pegava em Copacabana, que tinha 60, 70 anos, fechou, nunca mais voltou, CNPJs fechados. Então, a gente tinha que dizer o seguinte, bom, fazer um grande refis. E um grande refis seria o seguinte, paguem a longo tempo, com grande desconto, as dívidas que vocês não puderam pagar na pandemia. Foi um grande outro debate que eu fiz, mandei para a Câmara de Vereadores, aprovamos e o povo compreendeu, né? Terceiros, olha, vamos licenciar rapidamente para que novos negócios se abram, apostar na inovação,
um novo jeito de fazer, uma economia diferente que nasce depois do Covid. Então a gente apostou muito nessa liberdade econômica, porque ela deu a capacidade de dizer, olha, eu fechei o meu negócio aqui, mas eu não vou parar. Então isso nos deu uma condição de retomada. Tanto é que a gente diminuiu impostos aí de mais de 40 atividades econômicas, que é o imposto de serviço do município, e a gente não baixou a arrecadação. Estamos pagando em dia, antecipando o 13º dos últimos 2 anos, o IPTU que era cobrado no ano anterior, nós estamos cobrando no ano do IPTU, então já é o 2º ano que isso acontece, ou seja, antigamente tu cobrava o IPTU no ano anterior, tá? Sim. E já entrava no meio do ano já com um pedaço do IPTU do tudo. Agora não, agora, por exemplo, tem até o dia 28 de fevereiro para pagar o IPTU com até 11% de desconto, porque as finanças estão em dia, tá? Então, criamos um comitê de desenvolvimento econômico, onde nenhuma medida foi tomada do ponto de vista de fechar ou abrir a cidade sem uma grande parceria, ou seja, qualquer dúvida nós levava para o comitê. Nunca tomamos uma decisão de fecha aquilo, abre aquilo, sem uma concertação entre a atividade econômica do município de Porto Alegre. Não. Bom, e aí os desafios sociais, porque sabe que o Brasil tem grandes desafios sociais e empobreceu mais ainda muitas camadas depois da pandemia, mais moradores estão de rua, questão de moradia. Então não tem sido uma tarefa fácil, porque no Brasil a União pode tudo, os estados podem um pouquinho, os municípios quase nada, mas a responsabilidade para cuidar do povo é do município. Então é um pouco disso, social, inovação, desenvolvimento econômico, e viver a cidade, ouvir, entendeu? E decidir. Governo que só ouve, Anderson, e não decide é o governo balofo. Governo que decide sem ouvir é autoritário. Eu faço as duas coisas. Eu escuto mesmo. Eu saio pela rua, às vezes eu estou debaixo de uma árvore, lá tem 50 pessoas no meu redor. O que está acontecendo? O ônibus não está vindo, prefeito. Secretário, por favor, o que está acontecendo? As redes sociais mostram isso, por exemplo. Aqui não está chegando a água. O que está acontecendo, secretário? Não dá porque não é regular, não está porque tem uma ação civil, não está. Então, ouvindo e decidindo. E é um governo singelo. Eu sou um prefeito singelo, ando pela rua sem segurança, tranquilo, nunca fui atacado por ninguém, respeito meus adversários. Tem alguns adversários radicais que não nos respeitam, mas aí é do jogo, eu não vou entrar nessa. Eu tenho dó das mães desses rapazes, dessas moças que às vezes criaram com tanto carinho essas pessoas, e elas saem xingando gente pela cidade. Eu tenho dó da mãe, do pai, que criou com tanto carinho, né? E não ter civilidade, mas eu vivo bem com a cidade, respeito e convivo com todas as camadas. É um jeito singelo de governar, não? O senhor falou em adversários e em poucos meses aí o Brasil vai viver uma nova eleição. A gente vem aí de pelo menos umas 3 eleições assim, bem polarizadas. A gente viu direita e esquerda aí no poder, todas as polêmicas aconteceram em 22. O senhor vivenciou isso em 20 também? O senhor acredita que essas próximas eleições também vão ser polarizadas como foram as antigas, ou o senhor vê um ar de mudança, por exemplo, no Sul? Sim. Primeiro, eu acho assim, que a polarização não acabou no mundo e também não acabou no Brasil, e o presidente atiça todo dia a polarização que está aí, né? Porque se o outro atiçava, isso aí atiça também, né? Então, atiça muito, né? Por quê? Porque para manter no poder, então, tem que dividir o Brasil, né? Eu acho que a eleição municipal, ela é da porta para fora, né? Da casa do cidadão. Como é que está a rua, como é que está a água, como é que está a iluminação, como é que está a praça, então ela é da porta para a rua, né? Eu penso que teremos sim polarização, mas não do tamanho que foi a eleição do presidente. Acho que tem gente que polarizada dos dois lados, não, um pouco discute cidade, país, Estado, está mais preocupado com a ideologia do que com resolver os problemas. Então, eu nunca fiz política desse jeito, né? Eu tenho aqui uma aliança de centro-direita que nos trouxe, né, ao Paço Municipal, hoje é o centro administrativo, né? Eu fui lá, o Paço Municipal nós transformamos em Museu de Arte da cidade dos 250 anos. Eu sou um democrata, nasci ali na década de 70, combatendo, né, a ditadura, fazendo passeata, brigando muito para o Brasil, né, ter anistia, ter constituinte, fim da tortura.
Naquele processo que o Brasil viveu, eu tinha 18, 19 anos, vivi intensamente vivi isso, não estava abanando, eu estava lá, nas fileiras. Tá? Então eu sou um democrata que eu acredito muito de que em alguns pilares da democracia, e talvez o primeiro pilar da democracia, que eu também ajudei a construir, é respeitar quem pensa diferente. E o que eu mais vejo hoje no Brasil é dizer, eu sou democrata, mas eu sou democrata só se tu aceitar a minha posição. Isso não é democracia. Eu te pergunto porque a gente viu, por exemplo, o PT aqui na capital já lançou Maria do Rosário como pré-candidata. O PSOL já está movimentando, surgiu inclusive até o nome do Luciana Genro e o PCdoB, a Manuela. Né? Inclusive a Manuela já chegou a pedir prévias na esquerda com o intuito de talvez uma esquerda vir forte contra a sua reeleição. Como é que o senhor observa esse movimento da esquerda em Porto Alegre? Bom, primeiro, a esquerda governou a cidade aqui de 88 a 2004. Foram 16 anos da Frente Popular liderando aqui, começando com o Livre, passando por vários outros prefeitos. Né? E o Fogaça foi que quebrou aquele ciclo ali com uma frase muito interessante: fica o que está bom, muda o que está errado. Né? E de lá para cá vem uma sucessão de prefeitos, né? Que de certa forma todos eles, né, democratas, que mais para lá, mais para cá, que vem mantendo aí uma política mais desenvolvimentista para a cidade. Né? Bom, é evidente que essa frente, seja ela unida, seja ela não unida, ela é legítima para disputar o poder local, regional, nacional, e eu respeito muito isso, tá? Eu não gosto muito de comentar sobre adversários políticos, eu respeito os adversários políticos. Já disputamos eleição, na eleição passada o PT deixou de ter candidato, pela única vez que eu conheço na história de Porto Alegre, do nascimento do PT até a eleição passada, o PT nunca tinha deixado de ter candidato. Né? Foi a primeira vez que o PT abriu mão de ter uma candidatura, não ficou na adversária, que ia disputar a eleição do segundo turno comigo. Né? E agora vejo os movimentos aí, como vocês estão acompanhando, né? Mas eu penso mesmo que a eleição, aqui em Porto Alegre, de resto, acho que nas cidades, elas vão ter um pouquinho de clareamento lá por abril. Lá por abril a gente vai ter um desenho das forças que vão compor esse mosaico da eleição municipal. Se a esquerda vai estar unificada, se vai ter mais de uma candidatura, se vai ter candidatura mais para a direita, mais para o centro-direita, tudo isso, né, eu acho que vai estar bastante desenhado lá pelo mês de abril. Então, nós estamos aqui governando a cidade. Eu acho que quem governa, seja em qualquer instância, né, seja estadual, municipal, federal, eu acho que para a gestão pública, para as entregas que uma cidade precisa fazer, se tu antecipa muito a eleição, tu complica muito as entregas. E aí quem sai prejudicado com isso é a população. Então por isso eu tenho tido cautela de dizer o seguinte: eu não vou deixar de tratar de reeleição do projeto em nenhum momento. Eu tenho responsabilidade com a cidade, com os meus parceiros, comigo mesmo, entendeu? Então eu não vou deixar de tratar a reeleição, mas o meu prazo para tratar isso é abril. Tá bom. O senhor comentou antes sobre o papel da União também para com a população e que a responsabilidade da população em si é do município. Nesse sentido, prefeito, eu pergunto como é que o senhor vê o governo Lula, esse primeiro ano de governo Lula, para com os municípios. Se houve alguma mudança? Eu lembro que o senhor gravou um vídeo, inclusive com a água, alguns meses atrás, aí, mostrando, cerca de um ano atrás, mostrando a diferença da arrecadação, se não me engano. Sim. Bom, primeiro eu vou começar pelo vídeo, né? Sim. O vídeo tratava da reforma tributária, né? Eu acho que ninguém pode ser contra, seja o prefeito, deputado, vereadores, ou quem tem vida política não pode ser contra uma reforma tributária de um país que tem um emaranhado que eu chamei de manicômio judiciário, manicômio tributário, porque tu gasta milhares de horas com advogado, com contador, 200 guias e faz, arrecada ICMS, SS, isso aqui e tal, 200 impostos.
sempre tive posição muito clara que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Acho que o primeiro consenso que nós tínhamos tido nessa reforma é diminuir o tamanho da máquina pública. Isso não aconteceu. Não teve uma vírgula nessa discussão toda, que foi atropelada, foi um tapetão tributário que aconteceu naquela votação. Né? E não discutiu o seguinte: bom, essa máquina pública está aí, ela está atendendo a vida do cidadão? Ela está no cangote do cidadão tomando o dinheiro dele e não está entregando? Então esse era o primeiro item que não foi discutido. O segundo era discutir o seguinte: vamos simplificar? E está aprovado aí, a reforma foi aprovada, não tem simplificação nenhuma. Tanto é que tu vai ter agora uma transição de 2027 a 2033, que vai ter que recolher de 2 sistemas, né? Então se tu tinha hoje 10 pessoas para cuidar, vai ter que ter 20, né? Porque tu vai ter que recolher sobre 2 sistemas que vão fazer a transição, né? E aí tu cria Conselho Federativo, que eu acho uma excrescência, tu tira o que o Brasil conquistou de autonomia nos seus municípios, nos seus 500 anos, quer dizer assim, o município tem autonomia, agora não, eu não tenho autonomia, eu não posso mais arrecadar, eu tenho que mandar o dinheiro para a União, um comitê lá, numa mesa dessa, vai ter um cacique sentado na ponta, vai dizer, não, agora isso aqui vai para Porto Alegre, isso aqui vai para Belém do Pará, isso aqui vai para o Rio Grande do Sul, isso aqui vai para Goiás. Isso é a reforma tributária que pode dizer. Então, ela não simplificou. E terceiro, teses a gente não discute, né? Então, tem tese que diz que o Brasil vai crescer, que o Brasil vai melhorar muito. Tem tese que o Brasil, né, no setor de serviços, vai ser uma desgraça, entendeu? Então você votou uma reforma tributária, tu criou muitas, dezenas de exceções. E toda vez que tu, né, se tu for num restaurante, seja aqui do centro, seja qualquer outro restaurante da tua Passo Fundo, da minha Porto Alegre, tu e mais 4 convidados, e as 5 pessoas pediam um espeto, uma cerveja, um vinho, vem o garçom, bota os 10% e diz, olha, a conta foi 250, dividido por 5, deu 50 para cada um. Se tu divide por 4, aumenta, se divide por 3, aumenta, e por 2, se for um só. Então a reforma tributária é a mesma coisa. Então você foi abrindo exceções. Então chegava lá, eu para votar, o setor do frango tem que pagar só 60% da alíquota principal. O setor do fumo mais 50%, o setor disso, daquilo e tal. Então criou uma colcha de retalho infernal. E que agora vem a regulamentação, que agora estão abrindo um prazo para a regulamentação, querem mandar para o Congresso Nacional lá, então, o secretário Haddad, o ministro Haddad, né? Então, o que os impostos que surgiram, 5 impostos federais, transformam num imposto, que é o CBS, né? Contribuição lá da União, né? E os 2 impostos do Brasil, que são 27 CMS, porque cada estado tem o seu, a regra, e 5 mil ISS espalhados, então eles se unificam no IBS, que é Imposto de Bens e Serviços, né? Então não tem mais agora, se recolher quando a reforma, né, se ela realmente foi implementada, então tem o IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços. Então, tem 2 setores que se mostram muito satisfeitos com essa reforma. Primeiro é o governo federal. Então, ele, antes de pensar numa reforma tributária, pensou numa reforma orçamentária para ele. E o PT é gastador. Gasta, quebra teto, faz tudo, né? Bom, e o segundo são os banqueiros. Os banqueiros têm uma alegria, tomar cerveja, champanhe, estourado maravilhosamente bem. Então, se os banqueiros vão bem e o governo federal vai bem na reforma tributária, significa que o povo em geral não vai bem, né? Porque não se mexeu no imposto indireto, que é o que há de pior no nosso país. O sujeito compra uma Coca-Cola por R$15, ele acha que a Coca-Cola aqui não, a Coca-Cola é 7, é 6, é 5, é 4. O imposto indireto que incidiu sobre ela é mais da metade. Só que o rico compra aquela Coca-Cola pelos mesmos R$15 que o miserável compra, que o pobre compra. E o pobre vai pagar o imposto indireto de toda aquela Coca-Cola do mesmo tamanho que o rico paga. Então quem é que é o grande pagador de imposto no Brasil? O pobre. É o que não tem. Aí desenharam um cashback, que é devolver dinheiro para os pobres. Eu não acredito nisso, nem que a vaca tussa. E se devolver, eu vou devolver R$1.000, né, daqui a 200 anos para os pobres, para dizer que, não, estou criando, vou devolver dinheiro para os pobres. Isso existe. Então, a
reforma tributária eu sou muito cético em relação a ela. Em relação ao governo Lula, os municípios, eu penso assim, ó, eu respeito a eleição. Eu convivi com o governo Bolsonaro, com o presidente, convivi com os ministros. Os 2 anos que fui prefeito, estive muitas vezes em Brasília. Quando ele esteve aqui eu recebi, porque entendo que terminada a eleição e o povo escolhendo um prefeito que quer ser um bom prefeito da sua cidade, um governador, ele não pode fechar as cancelas do relacionamento federativo. Da mesma forma eu tenho feito com o presidente Lula, que desenhou uma série de projetos que são projetos antigos. Acho que isso são projetos que vêm lá de 20 anos atrás, né? Quando ele foi presidente pela primeira vez. Né? Vai dar certo? Não vai dar certo? A minha casa, a minha vida não é de agora, né? E todas as outras políticas que estão lá, vêm lá de trás. E ele criou agora o PAC, né? Nós escrevemos aqui, acho que quase 4 bilhões de reais de PAC, né? Estão escritos. Agora, o que vai advir disto? Vou dar um exemplo, que aí a ponte do Guaíba está parada já desde o final do último governo do Bolsonaro, tem 600 famílias para ser reassentada aqui na Tio Zé Careia, e essas famílias não recebem nem sequer um abraço ou um telefonema do DENIT do governo federal de quando elas vão ser acolhidas. Então, há uma carta de intenções do governo federal. Vamos ver se ela vira vida real a partir desse ano. Não teve vida real a partir desse ano para os municípios, acho que o Brasil. Agora, eu acho que o mundo, a economia mundial tem inflação, o Brasil, aquela briga do presidente, que era uma briga bastante, se jogar para a plateia, né? Mas mostrou que agora ela tem um resultado, porque se os juros estão menores hoje, o Brasil voltou a crescer mais, é porque também tu segurou lá, mas houve toda uma briga que nós... Não. Eu acho que não dá para ainda. Agora o mundo joga um pouco a favor do Brasil, sabe? Porque o mundo tem inflação, o mundo tem guerra, o Brasil tem um produto fantástico chamado agronegócio, o mundo precisa comprar. Então é isso, né? Quer dizer, também governar um pouco de sorte, né? Então, eu acho que nesse aspecto eu não vejo nada ainda do ponto de vista de uma política arrojada do governo federal, mas sobreviveu o ano. E acho que é uma coisa contraditória, né, de ver o PT brigar com o Haddad, né? Porque o Haddad, pelo menos, está procurando dizer, olha, vamos ter um pouquinho de equilíbrio fiscal, né? É uma briga interna. Pois é, por isso eu digo, é um partido gastador. Porque o ministro está procurando dizer, olha, vamos fazer um equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal é que nem SPC. Imagina uma família de baixa renda, você te comprar uma geladeira, você te comprar uma cama, ou comprar uma moto para o filho, e ele não tem capital para fazer isso, então ele depende do crédito. Município, estado é a mesma coisa. Se tu tiver quebrado, ninguém te empresta dinheiro para nada. E tu não tem volume de dinheiro suficiente para poder fazer investimentos pesados só com o dinheiro do teu caixa. Tu tem que buscar investimento, não? Então, por isso o equilíbrio fiscal é fundamental. O equilíbrio fiscal é fundamental para uma boa gestão. Para finalizar, prefeito, uma pergunta bem leve. Seja tanto no pessoal como no profissional, qual que é o maior sonho hoje do Sebastião Melo? É terminar o governo como começamos. Levantando cedo, dormindo tarde, trabalhando com gosto, porque quem corre com gosto nunca cansa, nunca cansa. Entregar uma cidade melhor. Olha, eu tenho para mim que gaúcho é um estado de espírito, né? Eu convivi com muitos gaúchos no meu estado natal, sou do interior de Goiás, e escolhi o Rio Grande para a minha vida, né, profissional. Jamais passava pela cabeça que eu seria vereador, deputado, vice-prefeito, hoje prefeito. Foi uma construção social, né? Então, muitas vezes me perguntavam, né? Disputei 2 eleições, a primeira foi em 2016, não fui vitorioso, voltei, calcei a sandália da humildade, voltei a advogar, fui para o SPC, dívidas, porque a vitória tem milhares de pais.
milhares de pais, mas a derrota é órfã. Tá? Recomecei, depois fui deputado, hoje sou prefeito da cidade. Então me perguntavam muitas vezes lá, e nesta eleição que acabei sendo o escolhido pela cidade ao lado do Ricardo, que eu tenho muita honra de governar ao lado dele. Tá? Me perguntava, mas Melo, por que tu quer ser prefeito? E eu respondia sem pestanear, eu quero ser prefeito para devolver a cidade em dobro que ela me deu. Porque você imagina um agricultor da subsistência que plantava para poder sobreviver junto com o meu, mais 6 irmãos, uma irmã e 5 irmãos em Goiás. Chegar em Porto Alegre, morar numa casa estudante, começar a trabalhar numa lancheria, carregar caixa na Seara, chegar à advocacia, conselheiro da UAB, vereador, presidente da Câmara, chegar a governar a cidade, eu não posso dar certo, não posso dar errado. Eu tenho que devolver essa cidade. Então eu me esforço, como quando eu era balconista, quando eu era vendedor, gerente, todo dia eu queria me aperfeiçoar um pouco mais de como é que eu seria melhor para poder, na minha atividade. Eu como prefeito sou a mesma coisa. Eu faço governança na veia. E a governança na veia é você ter o senso, conhecer gestão. Né? Eu, por exemplo, eu nunca fiz disso um cavalo de batalha. Né? Porque tem gente que faz um cursinho de 2 horas e começa a dizer, eu tenho diploma disso, diploma. Eu nunca fiz isso. Eu, além de ter uma carreira sólida na advocacia, porque vivi da advocacia um bom tempo, né? Não sou dos melhores, mas também não sou dos piores advogados do Brasil e do Rio Grande, né? Acabei enveredando no Tribunal do Júri, trabalhei muito no Tribunal do Júri, mas eu fiz um curso de pós-graduação em gestão pública, que hoje me ajuda muito aqui. Mas se eu tivesse que escolher entre o estágio e o curso que eu fiz da teoria, eu ficaria com o estágio. O estágio foi ter sido vice-prefeito, porque eu acho que aquele estágio me deu uma condição sólida de hoje ter muita clareza da gestão municipal. Passou-se 4 anos quando eu voltei, mas eu atuei 13, 14, 15, 16 intensamente como vice-prefeito. O mundo mudou, mas a gestão pública continua com os mesmos empecilhos. Então, quando eu começava as primeiras reuniões de prefeito, eu começava a rir, porque aquilo que eu tratava junto com o Fortunato lá em 2013 parece que tinha piorado. Do ponto de vista da burocracia, da não entrega, do não, porque tem gente que vem para o serviço público para dizer não. Eu sou um servidor público, porque já estou há 20 anos com mandato, eu sou servidor público. Para mim, é legalidade, é impessoalidade, é publicidade, não? É eficiência, né? Tudo isso, mas tem que ser assim, né? Porque a decisão aqui desta mesa vai impactar lá na Bom Jesus, vai impactar lá nas ilhas. Se eu tomar uma decisão equivocada, que não tiver amor, carinho, estiver olhando para as pessoas não sabem o que é burocracia, sabe o que é lei, licitação, não sabe nada disso não. Ela quer saber o seguinte, que lá não está acontecendo as coisas. Então essa sensibilidade epidêmica eu tenho, mas a máquina pública é pesada, é para não fazer, é uma não entrega diária. Então, e tem um outro elemento que também, Anderson, muita gente está nos assistindo aí, tem um grande público, não é? Que eu diria aos meus colegas prefeitos, enfim, quem é gestor público. O primeiro desafio do gestor público é governar o governo. Um país que tem 30 partidos políticos e que uma base de governo ampla, eu tenho aqui 11 partidos que governam conosco ou mais, né? Então tu tem que governar o governo com os secretários, com os vereadores, com os cargos de confiança, com os servidores, porque se tu não governar o governo nesta mesa, as tuas atitudes não chegam na ponta, porque aquele vai boicotar o outro boicota o outro boicota o outro, e quando tu viu, nada aconteceu. Então, governar o governo é um desafio enorme para quem governa uma cidade, um país e um estado.